Olá, este trabalho, desenvolvido para a disciplina de Algoritmos e Estruturas de Dados 2, tem como tema a aplicação de estruturas de dados otimizadas em Big Data. Vocês sabiam que a cada minuto do dia, mais de 40 milhões de mensagens são trocadas no WhatsApp e mais de 6 milhões de buscas são feitas no Google? Esses números impressionantes mostram o volume gigantesco de informações geradas continuamente em nossa era digital. Esses dados são da edição 2023 do infográfico Data Never Sleeps. Mas o que acontece nos bastidores para que esses sistemas funcionem de maneira eficiente, sem atrasos ou travamentos? Esse funcionamento é possível graças a estruturas de dados bem projetadas que tornam o gerenciamento desses dados mais ágil e eficiente. Para começar, é fundamental entender o que é Big Data. Em termos simples, Big Data se refere a conjuntos de dados tão grandes e complexos que as ferramentas tradicionais de processamento e análise não conseguem lidar com eficiência. Big Data está presente em diversos aspectos da nossa vida, desde redes sociais até sistemas bancários. Esses dados podem ser estruturados, como números e tabelas, mas também podem ser não estruturados, como imagens, vídeos ou até mesmo dados de sensores. No entanto, trabalhar com esses dados não é simples. Processá-los envolve desafios técnicos significativos. Por exemplo, precisamos lidar com a complexidade e a variedade dos dados, que podem incluir texto, imagens e vídeos, a velocidade, já que os dados chegam em tempo real, e o consumo de recursos, como memória e capacidade computacional. Agora, por que é tão importante usar estrutura de dados otimizadas em um cenário de Big Data? A resposta está em como essas estruturas ajudam a organizar e processar dados de maneira eficiente. Estruturas de dados como árvores B+, trees, entre outras, são fundamentais porque elas garantem uma busca mais rápida, armazenamento eficiente e acesso otimizado aos dados. Imagine um banco de dados de uma rede social, onde você precisa armazenar milhões de postagens de forma que elas possam ser acessadas rapidamente, sem prejudicar o desempenho. Essas estruturas de dados não apenas ajudam a organizar os dados, mas também são essenciais para que grandes volumes de informações sejam processados sem sobrecarregar o sistema. E quando falamos em Big Data, onde o tempo de resposta é crítico, o uso dessas estruturas se torna ainda mais crucial. Em resumo, Big Data não é apenas sobre ter grandes volumes de dados, mas sobre como esses dados são processados e organizados. As estruturas de dados otimizadas desempenham um papel crucial em garantir que o processamento desses dados seja eficiente e eficaz. A implementação correta dessas estruturas pode transformar a maneira como lidamos com dados, fornecendo insights valiosos, melhorando a tomada de decisão e, por fim, proporcionando uma vantagem competitiva. Com isso em mente, o objetivo da nossa apresentação é explorar como essas estruturas funcionam e como podem ser aplicadas em sistemas que precisam lidar com altos volumes de dados. As árvores B e B+, são estruturas de dados autobalanceadas utilizadas para organização e acesso eficiente a grandes volumes de dados. Elas foram criadas para minimizar operações de entrada e saída em discos, e elas são amplamente usadas em sistemas de armazenamento, especialmente em bancos de dados e sistemas de arquivos. Ambas mantêm os dados ordenados e permitem operações de busca, inserção e exclusão em tempo logarítmico. A principal diferença entre as duas é que, enquanto as árvores B armazenam chaves e valores em todos os nós, as árvores B+, armazenam os valores apenas nos nós folhas, mantendo, assim, as chaves nos nós internos para indexação. E como podemos ver aqui nas imagens dos slides, a diferença de estrutura entre as duas árvores. As árvores B e B+, mantêm uma estrutura hierárquica, onde cada nó pode ter vários filhos, definido por uma ordem M. A propriedade de balanceamento garante que a altura da árvore seja mantida o mais baixa possível, minimizando assim o número de acessos ao disco. Quando o nó excede sua capacidade, ele é dividido, e uma chave intermediária é promovida para o nó pai. Isso acaba evitando o crescimento descontrolado da árvore e mantém assim a sua eficiência. Por fim, os nós são mapeados para blocos de disco, e o acesso sequencial às folhas, especialmente em árvores B+, reduz assim a fragmentação e melhora o desempenho para leituras em larga escala. As árvores B e B+, podem ser utilizadas em vários sistemas.
No sistema de gerenciamento de banco de dados, as árvores B+, são usadas para implementar índices em sistemas de bancos de dados relacionais. Elas permitem buscas rápidas e eficientes em grandes conjuntos de dados ordenados. Elas também podem ser utilizadas com operações como select com cláusulas where, e isso permite que as consultas envolvendo intervalos de valores são otimizadas pela estrutura sequencial das folhas das árvores B+. As árvores também podem ser utilizadas em sistemas de arquivos, e nesse quesito elas são utilizadas para gerenciar blocos de dados e metadados, facilitando assim o acesso rápido e organizado. E por fim, também podem ser utilizadas em sistemas de cache e armazenamento, e nesse caso elas são utilizadas em caixas de disco e base de dados não relacionais para otimizar a busca e a recuperação de dados. Por fim, temos aqui uma breve comparação de eficiência entre as árvores B e B+. No aspecto de armazenamento, na árvore B, chaves e valores são armazenados em todos os níveis, enquanto que na árvore B+, os valores são armazenados apenas nos nós folhas, e os nós internos contêm apenas as chaves. No aspecto da busca, a árvore B+, acaba sendo mais rápida para leituras sequenciais, devido à estrutura encadeada das folhas, enquanto que a árvore B é mais lenta para leituras sequenciais, pois os valores não estão alinhados. No quesito de eficiência de disco, a árvore B exige um maior número de acessos ao disco, já que os dados podem estar em níveis altos. E a árvore B+, otimiza esse recurso, pois os dados são concentrados nos nós folhas, otimizando leituras em bloco. A complexidade da árvore B ela possui uma estrutura um pouco mais complexa, devido ao armazenamento misto. E a árvore B+, ela é uma estrutura mais simples para indexação e busca sequencial. E por fim, a árvore B ela é utilizada para um gerenciamento geral de dados, e a árvore B+, ela é predominante em sistemas de gerenciamento de banco de dados e sistemas onde leituras sequenciais são comuns. Bom, pessoal, olá a todos. Meu nome é Gabriel de Moraes Lima e eu vou estar dando continuidade com o assunto de árvores do tipo tree para ressaltar a sua importância e toda a sua praticidade, né? Bom, como o próprio nome diz, ela é uma estrutura de dados, né, do tipo árvore ordenada, também é conhecida como árvore de prefixos, porque temos onde cada nó representa um caractere de uma determinada da string, assim podemos dizer. Bom, e ao contrário, né, das árvores binárias, nenhum desse nó dessa árvore, ela faz com que seja armazenada uma chave associada a ela. E sendo que ao invés disso, ela é determinada pela sua posição na árvore e esse nó representa o caractere de uma certa string, né? Pô, Gabriel, como assim? Bom, temos que a chave, uma chave, ela é formada pela sequência de caracteres ao longo do caminho da raiz até o nó. E esse nó, né, ou seja, o nó ele representa um caractere onde cada da nó armazena um único caractere, ou seja, não armazena uma chave inteira, como é bem comum nas árvores binárias. Então também, né, quero comentar aqui que ela é bem útil e ela é utilizada para poder trabalhar com dados, onde é bem interessante armazenar um conjunto de strings que são dinâmicos, né? E também, né, eu quero terminar esse slide aqui comentando que para poder ressaltar para vocês que as chaves são armazenadas nas folhas dessa árvore, ou seja, sendo que esses nós internos são parte do caminho de busca que será utilizado posteriormente. E também agora nesse segundo slide aqui eu quero comentar, né, e salientar como que essas árvores, esse tipo de árvores são amplamente utilizados para poder implementar diversos tipos de funcionalidades de autocomplete, ou seja, nesses mecanismos de busca onde você precisa fazer uma busca por prefixos, que é o que é o nome da própria árvore. Então você, assim, eu coloquei um exemplo aqui no final, né? Se o usuário ele pegar e digitar a palavra moça, o sistema ele vai entender esse prefixo e vai fazer uma sugestão da palavra mosca, que é muito eficiente isso, que você não precisa ir caractere por caractere fazendo a pesquisa. Bom, agora o exemplo prático e bem rápido, né, de uma tree. Bom, se você tem a chave ali ao lado, tem algumas das opções, e eu vou falar um exemplo, né, da palavra acta, por exemplo. Você esquece a raiz, né, que isso já foi comentado. Você segue o A, o C, o T e o A, e ali você tem um end indicando a finalização. Então você faz essa pesquisa e você pede essa pesquisa e ali encontra vai indo por prefixo e vai até o final ali aonde se encontra a palavra end como em Hector e outras palavras que estão ao lado. Isso pode ser implementado com diversas outras chaves que estão dentro desse padrão, né. E agora falando um pouquinho, né, das vantagens que eu trouxe aqui. Bom, primeiro que como eu falo bastante sobre prefixos, ela é muito utilizada quando você pensa em economizar espaço, porque porque você tem acesso a prefixos que são compartilhados, então você tem acesso a prefixos comuns.
Isso gera um desempenho muito eficiente para a operação de busca, quando você faz também inserção e também para poder excluir, né, de acordo com o prefixo que você quer. Bom, ela é muito usada e muito ótima para dados hierárquicos, porque você tem um suporte muito bom para tarefas quando você tem esse tratamento lexicográfico. E também, como eu comentei também, para poder finalizar esse slide, que ela é ideal para poder em cenários que você vai utilizar estruturas como nome de domínios na internet ou até mesmo no caminho de arquivos que você vai fazendo a busca por prefixo e com isso vai tendo uma otimização na sua pesquisa. E agora, para poder, né, encerrar a minha parte, eu quero trazer sobre a comparação e aplicações reais. Bom, como eu já comentei nos slides anteriores, a árvore tree ela é ideal para poder armazenar, para fazer também a busca, né, onde você quer buscar mais strings e prefixos, então você tem uma eficiência muito boa, porque as suas operações têm complexidade O de M, e que M é o tamanho da strings, então é uma complexidade boa e que você também é necessário, né, que você pode compartilhar prefixos comuns quando você utiliza essa árvore em relação às árvores binárias que já foi comentado, porque você consegue economizar espaço para conjunto de dados com bastante repetições e também em grande volume de dados, que esse é o nosso foco desse trabalho, né? Ao comentar sobre Big Data, então é uma árvore que pode ser muito utilizada e é utilizada para aqueles que trabalha diariamente com esse vasto número de dados. Bom, dando sequência à apresentação, agora a gente vai falar rapidamente um pouquinho sobre o que é o Big Data, né? Explicar um pouco o que é esse conceito, algumas das aplicações, da relevância, um pouquinho da história também, para depois a gente fazer todo esse link em relação ao Big Data e as estruturas de dados que a gente comentou anteriormente, né? Então, aqui nesse primeiro slide, a gente tem basicamente os tópicos que a gente vai trabalhar daqui para frente, que é a origem, definição e história do Big Data, os 3 ou 5 Vs, que são características cruciais do Big Data, e finaliza com uma parte de aplicações e relevâncias. Então, o que é o Big Data, né? Big Data é um conceito que define um grande volume de dados complexos e variados, um volume tão grande, mas tão grande que as tecnologias convencionais não dão conta de processar, né? Então, de uma forma geral, essa seria a definição do que é o Big Data. E agora, em relação à origem e à história, não existe um marco, uma data específica que é definida como a origem do Big Data, né? Mas a gente separou aqui alguns eventos que colaboraram muito para poder chegar no que é o Big Data hoje. Então, ali por volta das décadas de 60, 70, a gente tem o surgimento dos primeiros data centers, né? E é quando surge também os sistemas de gerenciamento de bancos de dados. Então, a gente vê que nessa época começa a se dar uma relevância para essa questão de armazenamento de dados, né? E ali em 1989 a gente tem o surgimento da World Wide Web pelo Tim Berners-Lee, que é um britânico. Então agora a gente consegue ter essa troca de informação entre países, né? O que colabora para poder aumentar o volume de dados trabalhados agora. Então esse é um fator muito relevante para essa questão do volume, né, do Big Data. E ali em 1997, né, é quando o termo Big Data começa a ser citado, mas ele ainda não é tão abraçado pela comunidade. Isso só acontece lá em 2005, que é também um marco onde tem grandes eventos, né, grandes fatores que podem ter colaborado não só para a popularização do Big Data, mas também para ganhar um público que vai se atrair, né, para esse conceito. Porque ali em 2005, né, a gente tem uma popularização das redes sociais, então começa a ser visível o grande volume de dados que são gerados nessas redes. A gente tem, né, o surgimento do Hadoop. O Hadoop é uma tecnologia que faz esse processamento de grandes volumes de dados, né, e ele faz uso do MapReduce, que é uma tecnologia criada pela Google em 2004. Então a gente vê que ali no comecinho da década dos anos 2000 é que tem o surgimento dessas grandes tecnologias pro Big Data, né? E também tem a popularização dos bancos NoSQL. E aí, posterior a isso, a gente vai ver uma modernização do Big Data, novas tecnologias vão surgindo, novas aplicações também. Então a gente tem bancos de dados como Cassandra, a gente tem frameworks como Apache Spark, e a gente tem aplicações agora mais relevantes ainda, né, que em IoT, Machine Learning e em IA também. Passando agora para a parte dos 3 ou 5 Vs, né? Em alguns casos a gente encontra como 3 Vs, mas os outros 2 Vs também são citados, e em alguns casos está os 5 Vs de cara, né? Então, os 3 principais Vs, o primeiro deles é o volume, então ele se refere à grande quantidade de dados que está sendo trabalhados no Big Data, a gente está falando de terabytes, petabytes e daí para cima.
O segundo V se refere à velocidade, então é a velocidade com que esses dados são gerados, né? Puxando para aquele exemplo das redes sociais que eu citei no slide anterior, nas redes sociais a gente tem constantemente alguém postando alguma coisa, alguém comentando, então a gente tem um montante de dados sendo gerados constantemente. O terceiro V se refere à variedade, então a gente tem diferentes tipos de dados vindo de fontes diversas, então a gente pode ter dados estruturados, não estruturados, semi-estruturados. E aqui chegando para a parte dos dois últimos Vs que foram adicionados posteriormente, né, a gente tem o valor. Então o valor se refere a justamente o sentido, a aplicabilidade daquele resultado que a gente está obtendo com o Big Data. Então, por exemplo, pegar essa base de dados e tratar para gerar um insight, por exemplo, pensando em relação ao ambiente empresarial, precisa que exista um valor, um sentido para a aplicabilidade do Big Data. E a veracidade, que é justamente a confiabilidade desses dados que a gente está obtendo. Precisa ser um dado confiável para justamente eu me basar nele para alguma análise. Então, para fechar essa parte do Big Data, a gente vai falar rapidinho sobre aplicações e relevância. Então, a gente tem aplicações ali para para análise e geração de insights no ambiente empresarial, né, que foi um exemplo que eu citei no slide anterior. Usa para treinamento de modelos de IA, que precisam dessa quantidade massiva de dados, né, no treinamento. Análise e geração de resultados preditivos, aqui a gente pensa na saúde, para detecção de uma doença, por exemplo, para a parte de clima em relação a desastres naturais também, né? Para identificação de padrões e correlações, aqui a gente pode pensar principalmente também em pesquisas acadêmicas, para sistemas de monitoramento, que vale tanto para o ambiente fabril quanto outros tipos de sistema, e-commerces e também para algoritmos de recomendação, né, que a gente pensa em parte de publicidade, streaming para recomendação de conteúdo e outros casos também que é aplicado Big Data. Falaremos da comparação das estruturas no contexto do Big Data. Árvores B, B+, e TRI desempenham papéis fundamentais em sistemas de dados modernos. Elas foram projetadas para otimizar diferentes operações como indexação, leitura sequencial e buscas específicas. Então, no próximo slide exploraremos como cada uma das estruturas funciona e onde elas estão aplicadas no mundo real. Bom, vamos começar com as árvores B, que são amplamente utilizadas em sistemas de bancos de dados e arquivos para uma indexação eficiente. Essa estrutura é uma das mais conhecidas e essenciais no mundo do Big Data. As árvores B foram projetadas para otimizar o armazenamento de dados em disco, reduzindo as operações de entrada e saída, conhecidas como input-output. Essa eficiência é essencial quando lidamos com volumes massivos de dados, como acontece no Big Data. Um dos principais benefícios das árvores B é que elas garantem um tempo de busca, inserção e direção em log n. Isso significa que mesmo em datasets muito grandes, como petabytes de dados, elas continuam rápidas. Outro ponto importante é que elas são equilibradas, o que mantém o desempenho constante à medida que os dados crescem. Bom, alguns exemplos práticos que temos são bancos de dados relacionais como MySQL e Postgres, que usam árvores B para organizar a busca de informações rapidamente. Agora, vamos falar sobre uma variação das árvores B. Conhecida como árvores B+, elas foram criadas para melhorar ainda mais a performance em alguns cenários específicos. As árvores B+, são especificamente úteis em situações que exigem leituras sequenciais ou operações de leituras muito intensivas, como em sistemas distribuídos. Elas organizam os dados de forma que consultas sejam feitas de maneira extremamente eficiente. A principal diferença é que nas árvores B+, todos os dados estão armazenados nas folhas, que são ordenadas e conectadas por uma lista. Isso torna as consultas por intervalo, como encontre todos os valores de x e y, muito mais rápidas. Elas são ideais para sistemas de Big Data que priorizam consultas frequentes e rápidas. Bom, assim como nas árvores B, bancos de dados como MySQL, PostgreSQL também implementam árvores B+, e para determinadas operações. Passando agora para as trees, que são uma estrutura de dados bastante diferente da árvores B e B+, mas igualmente importante, especialmente para dados textuais e categorizados, as trees são projetadas para armazenar strings de forma eficiente, especialmente quando precisamos buscar por prefixos ou padrões. Por exemplo, quando digitamos algo no Google, o sistema usa estruturas como tree para sugerir palavras de forma instantânea. A busca por prefixos em uma tree é feita em tempo de OM, onde M é o comprimento da string. Isso as torna muito rápidas para tarefas como autocomplete, sistema de recomendação e até em processos de logs massivos. Alguns exemplos de uso incluem motores de busca como o Google e o Elasticsearch,
além de outros sistemas que lidam com grande volume de dados textuais. Neste slide, temos uma tabela comparativa que resume as principais diferenças entre as estruturas de dados que acabamos de ver. As árvores B são equilibradas e otimizadas tanto para leitura quanto para escrita, sendo excelente para armazenamento em disco. As árvores B+, têm foco maior em leituras sequenciais, tornando-as melhores para sistemas que fazem consultas por intervalo. Já as tris são especialmente úteis para dados textuais e categorizados, como string, sendo rápidas para buscas específicas. Então, cada uma dessas estruturas tem seu papel específico no contexto de Big Data, e a escolha depende do tipo de aplicação e dos dados que estão sendo processados. Agora vamos observar como essas estruturas são aplicadas na prática por grandes organizações do mundo real. Na parte da esquerda, árvores B e B+, são amplamente utilizadas por sistemas que precisam gerenciar grande volume de dados de forma eficiente, principal- principalmente em armazenamento e indexação. Por exemplo, o Hadoop utiliza essas árvores para gerenciar blocos de dados distribuídos, enquanto gigantes como Netflix, NASA e o X dependem delas para lidar com o volume massivo de dados analíticos e de streaming. Na parte da direita, TRI, já a estrutura de TRI são utilizadas em buscas rápidas e eficientes, especialmente no caso de dados textuais. Empresas como Elasticsearch utilizam TRIs para melhorar a performance na recuperação de informação, enquanto grandes marcas como Uber, eBay e Microsoft se aplicam em sistemas de recomendação e motores de busca. Bom, com isso, esses exemplos destacam como essas estruturas de dados se tornam ferramentas essenciais para processar e explorar Big Data no mundo moderno.